que é possível de ser executada no município para poder atender os requisitos legais e melhorar a qualidade de vida da população. Então, começando falando um pouquinho a respeito do abastecimento de água, que é o primeiro pilar que a gente vai discutir aqui, na sede do município. Atualmente, a Prefeitura de Guaranésia conta com um contrato de concessão do serviço de abastecimento de água com a Copasa, que é uma concessionária, a maior concessionária do estado de Minas, né, de abastecimento de água, e esse contrato ele contempla o serviço de captação, tratamento, reservação e distribuição da água em todo o município, não só na sede, como também no distrito. O contrato com a Copasa ele se iniciou em 77, mas ele teve um aditivo, né, uma renovação de contrato em 97, então ele está válido até 2027. A captação de água aqui na sede, ela ocorre no Ribeirão Santa Bárbara. É uma captação que ocorre por meio de uma barragem, uma barragem de acumulação de água, e por uma captação superficial há um bombeamento e uma vazão captada total de 54 litros por segundo nessa captação, né? A EME elaborou um crescimento, uma projeção populacional, porque o Plano Municipal de Saneamento Básico ele tem que ser construído por um horizonte temporal de 20 anos. Então, a gente tem que elaborar um plano que vai atender as demandas populacionais do ano até 2042. Então, considerando a demanda de água atual do município, da sede do município, a gente tem uma demanda de 39,52 litros por segundo. E a demanda final de plano ela é de 40,36 litros por segundo de água. Então, pelo que a gente pode perceber, a vazão captada atual ela é suficiente para atender a demanda da população até o final do plano. Em relação ao tratamento, a Copasa ela tem uma estação de tratamento de água aqui na sede de Guaranésia. Essa estação ela é composta por 2 módulos de tratamento. Um módulo ele é uma estação convencional de concreto. Ela é uma estação que conta com um tratamento convencional mesmo, e ela tem capacidade para tratar 31 litros por segundo. Só que a gente fez todo um levantamento de campo, fomos lá na ETA, fizemos todas as medições e a gente identificou que existem alguns pequenos problemas na estação de tratamento, mas que não inviabilizam o tratamento, que não inviabilizam a vazão tratada. São problemas, simplesmente pontos de atenção que devem ser levados em consideração pela Copasa. Primeiro que os decantadores e filtros eles estão operando no limite. Então, de acordo com a literatura técnica, os padrões para a operação dessas estruturas, elas têm que ter, devido às suas dimensões, elas tratam determinada vazão. E por conta disso, os decantadores e filtros dessa estação, na verdade, se não me engano, dessas são só os decantadores. Eu acabei colocando a apresentação errado, igual o de baixo, mas na ETA convencional são só os decantadores. Eles têm um pequeno problema que quando você para para poder fazer a manutenção, você tem que reduzir a vazão, porque o outro não tem condição de tratar a vazão total. Então reduz um pouco a vazão capaz de tratar durante os períodos de manutenção. A mesma coisa acontece com a outra ETA, que é paralela a essa ETA principal, que é uma estação de tratamento de água compacta, que é uma estação metálica, que ela também tem a capacidade de tratar 23 litros por segundo, mas também operando no limite. Se precisar de parar um dos filtros ou um dos decantadores para poder fazer a manutenção, essa vazão tem que ser reduzida, e isso aí, a longo prazo, vamos supor que aumente muito a população, além do limite que nós já estamos calculando que aumente, pode ser um problema. Mas é isso. Atualmente a capacidade de tratamento ela é de 54 litros por segundo e ela está bem superior à demanda do ano de 2042, que é de 40,5 litros por segundo. Em relação ao sistema de reservação, que são os reservatórios de água tratada, depois que a água foi tratada, essa água é lançada para os reservatórios para poder cair na rede de distribuição. Atualmente, o sistema de reservação da Copasa ele tem um volume de 1.935 metros cúbicos, e a demanda atual segura para poder manter um sistema funcionando de forma adequada para a população em 2042 é de 1.163 metros cúbicos. Então está bem superior, então está seguro o sistema de reservação da Copasa. Em relação à rede de distribuição,
Toda a sede ela possui a malha de distribuição da Copasa, então todas as residências praticamente elas são atendidas com a água da Copasa na sede do município, havendo uma estimativa de crescimento dessa rede de cerca de 200 metros por ano de rede, em virtude do aumento da população. Então, quanto mais casas vão aumentando no município, vai aumentando a rede também da Copasa. Em relação ao abastecimento de água no distrito de Santa Cruz da Prata, a captação ocorre no córrego dos Cardosos. É uma captação com uma vazão de 6 litros por segundo. Ela é uma captação também num barramento de acumulação de água, mas a captação dela ocorre por balsa, também no sistema de bombeamento, que recalca essa água até a estação de tratamento de água, que fica numa posição estratégica no distrito, no alto, então facilita a distribuição da água por gravidade. Essa estação é uma estação de água pressurizada e ela também tem uma capacidade de tratar 6 litros por segundo e ela opera 12 horas por dia. Atualmente, com uma operação de 12 horas por dia, a vazão demandada pela população é de 6,12. Então, existe um déficit muito pequeno, de 0,12 litros por segundo, mas existe um déficit entre a demanda da população atual e o que a Copasa trata atualmente. Esse probleminha é um probleminha assim, que, com o passar do tempo, vai acabar sendo minimizado, porque a população do município projetada para o ano de 2042, ela é menor do que a população atual. Então, a população do distrito está diminuindo. E em relação ao sistema de reservação, lá no distrito a gente tem 2 reservatórios junto à ETA, que estão localizados na própria estação. Esses 2 reservatórios eles têm um volume de 210 metros cúbicos e também existe um reservatório no distrito, que fica em um local estratégico, o reservatório de Torre, que tem um volume de 40 metros cúbicos. A demanda atual é de 89 metros cúbicos, então está bem superior, o que existe atualmente é bem superior à demanda, então acaba que também compensa um pouco a questão da vazão, que fica um pouco defasada. Em relação à rede de distribuição, toda a parte urbana do distrito, ela também possui rede de água da Copasa, e como a população ela tende a diminuir no final do plano, então a gente considera que essa rede ela vai atender até o final do plano. E aí, como eu mencionei, né, em relação ao abastecimento de água na sede, a captação é de 54 litros por segundo e a vazão, a captação demandada, ela está bem abaixo, então está ok. Existe a necessidade apenas de fazer manutenções periódicas para evitar problemas, né, nesse sistema de captação. O tratamento, a Copasa deve adequar esses decantadores para poder evitar futuros problemas, decantadores das 2 ETAs e o filtro da ETA compacta, e também realizar manutenções periódicas nas estruturas. Em relação ao sistema de reservação, os reservatórios eles apenas precisam de manutenção adequada e identificação. A gente sabe que reservatório de água tratada é uma questão muito sensível, porque aquela água ali vai ser a água que as pessoas vão consumir, então é necessário que haja uma segurança daqueles locais, e aí precisa de cercamento, precisa de isolamento adequado e tudo mais. Pedro, só um minutinho, tem alguém lá da plateia que é o Paulo. Desde quando que você quer que eu volte? Você falou do peguei só a parte final, você falou até 2024 da mesa, coisa assim. Tem algum slide da mesa? Igual da platina? Então, esse aqui é da sede. Então, como eu estava dizendo, né, a estação de tratamento da Copasa atualmente tem uma vazão, uma capacidade de tratamento de 31 litros por segundo. E aí, como eu disse... Dalton, mas é porque aqui é uma audiência pública, a gente tem tempo, entendeu? Então, assim, tem que manter a coisa fluida, né? Então, vou continuar aqui e aí as interrupções eu peço que deixam para o final, porque aí no final todo mundo que quiser se manifestar vai ter 5 minutos, beleza? É que ele é do site, por isso que ele estava falando.
Oi? É aquele de um site, ele está tirando foto do site. Ah, não, beleza, mas aí depois, o que precisar, eu volto. Agradeço, agradeço. Nos slides, sem problema. Enfim, em relação ao diagnóstico da sede, como eu tinha dito, deixa eu até passar aqui, que aqui já tem um resumo. Não, vamos voltar aqui. A estação de tratamento, ela tem uma vazão, a de concreto, 31 litros por segundo, tendo problemas nos decantadores dessa estação de concreto. Essa estação, ela tem capacidade para atender essa vazão, mas ela, caso precise de fazer manutenção, precisa de reduzir a vazão, porque ela não tem capacidade para tratar toda a vazão. A mesma coisa acontece com a ETA compacta, mas aí com problema nos decantadores e nos filtros. Também, se precisar de fazer a manutenção, tem que reduzir a vazão de tratamento, porque não tem capacidade para manter a qualidade da água, caso a vazão seja a mesma. Mas, de toda forma, a vazão de tratamento, operando no sistema completo, é de 54 litros por segundo, o que é bem superior à demanda atual do município. Em relação ao sistema de reservação, como eu disse, também é bem superior à demanda. O sistema atual tem uma capacidade de 1.935 metros cúbicos de volume e a demanda é de 1.137 metros cúbicos. E a rede também, ela atende todas as residências do município, praticamente todas, estimando-se aumentar cerca de 200 metros por ano devido ao aumento da população. Em relação à captação, lá no distrito de Santa Cruz da Prata, a vazão de captação é de 6 litros por segundo, a estação também tem uma vazão nominal de 6 litros por segundo, operando 12 horas por dia, e existe um pequeno déficit de 0,12 litros por segundo em relação à demanda da população e o que a estação consegue tratar. O sistema de reservação possui 3 reservatórios, sendo 2 junto à ETA, e esses 2 tendo um volume de 210 metros cúbicos, e o que fica em posição estratégica no município, 40 metros cúbicos, sendo que a demanda atual é de 89 metros cúbicos, então está bem superior ao que é necessário. O que a Copasa tem de reservatório é bem superior ao que a população demanda. E a rede de distribuição, ela também atende todas as residências da parte urbana do distrito de Santa Cruz da Prata, e como a população tende a reduzir nesse distrito, essa rede é considerada como que atende até o final do plano. Voltando ao prognóstico, como eu tinha dito antes, a captação é de 54 litros por segundo na sede, tendo uma vazão demandada de 40,36 litros, ou seja, só precisa de fazer uma manutenção regular do sistema. A mesma coisa para o tratamento de água, a Copasa, ela atende a vazão de tratamento, ela precisa apenas de fazer manutenção e adequar em questões mínimas os decantadores das 2 ETAs, no caso a compacta e a de concreto, e os filtros da ETA compacta, e além disso realizar as manutenções periódicas que estão previstas nos manuais dos equipamentos. Em relação ao sistema de reservação, como eu estava dizendo, é necessário segurança, então precisa de fazer o isolamento adequado, a pintura dos reservatórios, a identificação com o telefone de contato em caso de algum problema. A maior parte dos reservatórios da Copasa estão muito bem cuidados, estão muito bem isolados, tudo. É mais no sentido de manter esses cuidados, né, com o sistema de reservação. Em relação ao sistema de distribuição, a rede possui os diâmetros adequados e necessita de apenas controle para evitar vazamentos e problemas relacionados a esse tipo. Em relação ao distrito de Santa Cruz do Prata, a capital
que a população utiliza, né? E essa estação ela deve ter a capacidade de atender os parâmetros de lançamento da legislação atual, que atualmente é a ADN 01 de 2008, para o estado de Minas Gerais. Em relação ao distrito, a rede ela tem mais problemas do que a da sede, porque ela é em material cerâmico, sendo necessário de trocar para uma rede de PVC. Os diâmetros também não são todos adequados, então os diâmetros que forem menores de 150 vão ter que ser trocados. E também a questão dos PVs, dos postos de visita, precisa de rever. E também está em sistema separador total, está em sistema unitário com o sistema de drenagem de água de chuva, então precisa de trocar e criar uma rede separada para a drenagem de água de chuva. Também deverá ser construída uma estação de tratamento no distrito. Essa estação ela deve ter uma vazão de 3,06 litros por segundo, e essa vazão ela é a vazão atual. Então, a demanda máxima do distrito é dessa vazão aqui, porque com o tempo essa vazão vai diminuindo, porque a população vai diminuindo no distrito. E essa estação também tem que ter a capacidade para poder tratar os efluentes de acordo com a DN 01 de 2008. Em relação ao sistema de drenagem de águas pluviais, que é o sistema responsável por fazer a coleta, o recolhimento da água da chuva, o transporte da água de chuva até o curso d'água, que é a macrodrenagem, que na verdade são os rios, os ribeirões, aqueles córregos maiores que vão ser os sistemas que vão receber essa água de chuva. Muitos dos problemas relacionados à drenagem de águas pluviais, eles ocorrem porque a maior parte dos municípios eles se desenvolveram às margens dos cursos d'água, e muitas vezes algumas ocupações elas estão localizadas no leito maior do rio. Então é como se as ocupações elas estivessem realmente dentro do rio, mas o rio de período de cheia. Então quando chega o período de cheia, o rio vai ocupar a calha maior dele e acaba invadindo as residências que estão ocupando esses locais. Então o município de Guaranésia ele se desenvolveu à margem de diversos cursos d'água que são extremamente importantes para o município e para a região. Esses cursos d'água, muitas vezes eles estão sendo ocupados, e aí, nos problemas que tem relacionados a enchentes e alagamentos e o rio invadindo a casa das pessoas no município, estão relacionados a esse tipo de ocupação irregular, como eu disse, ocupações em áreas inundáveis. E também, no município, as estruturas de drenagem urbana, eles não são adequados. Então, aqui no município existem algumas redes viárias do município que precisam de adequação, por exemplo, falta de canaletas, falta de bocas de lobo, o fato da rede de drenagem de água de chuva estar em sistema unitário com a de esgoto, e é uma coisa muito ruim isso para a drenagem, porque, como eu disse, a rede de esgoto, o diâmetro mínimo é de 150 milímetros. Mas para a drenagem de água de chuva, o diâmetro mínimo é 400 milímetros. Então, quando a água de chuva está correndo na rede de esgoto, é um problema muito grande, principalmente quando tem chuvas muito, muito grandes. E aí acaba estourando toda a rede, acaba levando a rede embora. Então, tem esses problemas. Além disso, faltam estruturas de dissipação de energia, por exemplo, aquelas escadas de drenagem, nos locais onde que tem maior suscetibilidade, por exemplo, a escorregamento de encosta, a processos erosivos. Então, esse também é um problema. E aí, o prognóstico e esses problemas que eu disse aqui não são só da sede, são da sede do distrito. Iguais os problemas. Em relação ao prognóstico, deverão ser instaladas estruturas adequadas à malha viária do município. Então, tem que ser instaladas as canaletas adequadas, as bocas de lobo adequadas, a rede tem que ser trocada e por redes de diâmetro adequado. É importante que as áreas verdes urbanas e no entorno da região urbana, que é a parte da área rural do município, devem ser também preservadas e criadas novas áreas verdes, porque essas áreas verdes elas funcionam como um amortecimento da água de chuva, então ela diminui a velocidade da água de chuva. Diminuindo a velocidade da água de chuva e aumentando a infiltração da água no solo, você vai reduzir a vazão dos cursos d'água e vai reduzir o nível da água. Então, você vai diminuir os eventos de inundação consideravelmente.
É necessário também que uma nova rede seja instalada, igual eu disse, com um diâmetro adequado, que é maior do que 400 milímetros, e também deverá ser criado um sistema de alerta para a população que vive em áreas de risco, porque a gente sabe que não tem como você tirar todas as pessoas das residências dela, você fazer desapropriação de todas as casas que têm eventos de inundação, e até porque essas pessoas muitas vezes não querem sair das suas residências e o poder público não tem condições de retirá-las e realocá-las para outro local. Então é necessário que se crie um sistema de alerta ligado com a Defesa Civil para poder avisar e orientar essa população que está vivendo nessas áreas de risco, durante especialmente as épocas de chuva. Agora, sobre os resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que existe uma prioridade para a gestão dos resíduos e essa prioridade ela é inegociável. Ela deve ser cumprida durante a gestão. Então, a primeira ação que o poder público deve fazer visando a sua gestão dos resíduos deve visar a não geração de resíduos, que é realmente não gerar resíduos. Posteriormente, a segunda prioridade de gestão é a redução da geração. Quando você não consegue não gerar o resíduo, porque é isso, toda atividade econômica ela gera resíduos, né? Então, quando você não consegue gerar o resíduo, você tem que reduzir a sua geração de resíduos, melhorando a sua eficiência dos seus processos, melhorando a sua gestão, né, do seu processo. Quando você não consegue reduzir, ou obviamente mesmo reduzindo você ainda vai gerar resíduos, você tem a terceira prioridade da gestão de acordo com a política, que é a reutilização, que é você utilizar um determinado produto o máximo de vezes possível para você não gerar aquele resíduo, ou gerar ele em menos quantidade. Quando você já gerou o resíduo, você tem que fazer a reciclagem desse resíduo, que é a quarta prioridade. A reciclagem é quando você pega aquele resíduo e retorna com ele para a cadeia produtiva. Pega ele, transforma ele em alguma outra coisa e volta para a cadeia de produção para poder se tornar ou o mesmo produto novamente ou um outro produto diferente. Quando você não consegue fazer isso, quando inevitavelmente não pode reciclar, você vai fazer o tratamento desse resíduo, que é você reduzir os potenciais impactos que aquele resíduo ele vai causar para o meio ambiente. E só aí, posteriormente, que você vai fazer a destinação final ambientalmente adequada, que aí, por exemplo, para resíduos que não são perigosos, são os aterros sanitários, e para os resíduos perigosos, são os aterros para resíduos perigosos, que são os aterros classe 2. Aqui no município de Guaranésia, a prefeitura ela possui um contrato com uma empresa que faz a gestão dos resíduos no âmbito de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Essa empresa é a Sidofer. Ela possui, operando aqui em Guaranésia, 2 caminhões coletores compactadores. Esses caminhões eles têm cada um 15 metros cúbicos de capacidade, né, de volume. A coleta ela ocorre em todo o município, inclusive na área, inclusive no distrito. Ocorre diariamente na área central e em dias alternados no restante do município e no distrito. A geração de resíduos no município ela está em torno de 140 toneladas por mês, de acordo com dados do aterro, que é operado também pela Sidofer. Esse aterro ele fica localizado no município de Arceburgo, que está a 23 quilômetros de Guaranésia. E esse aterro, apesar de ele ser considerado um aterro sanitário, possuir licença ambiental de aterro sanitário, diante das circunstâncias operacionais que nós observamos durante a visita, ele não pode ser considerado um aterro sanitário. Ele pode ser considerado no máximo um aterro controlado, uma vez que ele não possui impermeabilização do fundo das valas, ele não possui revestimento todos os dias da cobertura dos resíduos, então fica daquele jeito que está nessa foto aqui de baixo, parecendo realmente um lixão que atrai diversos aves como urubus, outras aves de rapina, alguns animais que são vetores de doenças como ratos, baratas, mosquitos. Então a situação lá não é nem um pouco adequada. Em relação à limpeza urbana, os serviços de varrição,
capina e poda de árvores. A prefeitura tem um contrato com a empresa Ecol. Essa empresa ela tem 16 funcionários operacionais trabalhando nesses serviços. Considerando que atualmente essa empresa está operando na maior parte da cidade, mas que em alguns outros bairros, loteamentos novos, ela não está operando, seria necessário fazer uma readequação operacional apenas no quesito de contemplar esses outros bairros e aumentar o contingente de funcionários para poder contemplar isso. Em relação a triagens para fins de reciclagem, aqui no município não existem associações ou organizações cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Apesar de existirem catadores de materiais recicláveis, esses catadores eles operam de maneira autônoma, eles não têm uma associação. E dessa forma eles não conseguem, por exemplo, incentivos da prefeitura. Os únicos incentivos que eles têm são aqueles dados pela Secretaria de Desenvolvimento Social relacionados à questão de acesso a programas sociais, mas não relacionados à questão do trabalho deles com os resíduos. Em relação aos resíduos das áreas rurais, a prefeitura conta com 18 caçambas espalhadas por todos os municípios em áreas estratégicas e tem uma empresa que faz a coleta semanal desses resíduos e também manda para o aterro. Em relação aos resíduos de construção civil, a prefeitura ela tem um aterro de inertes, que é uma propriedade que é alugada pela prefeitura. Atualmente a administração pública ela destina cerca de 15 metros cúbicos por dia de resíduos nesse aterro. Não tem nenhuma iniciativa de recuperação dos resíduos de construção civil no município. Em relação aos resíduos de serviço de saúde, a prefeitura conta com uma empresa, um contrato com uma empresa que é a Proambiental de Lavras, que ela faz a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final desses resíduos. O tratamento é feito por incineração. Após a incineração, essa empresa ela faz a destinação das cinzas num aterro de resíduos perigosos. A geração é de cerca de 800 quilos por mês, menos de 1 tonelada de resíduos de serviço de saúde. E durante as nossas visitas a gente observou que em todas as unidades de saúde existem locais apropriados para poder guardar esses resíduos, porque são resíduos infectantes, resíduos perigosos. Então, em todos os locais possuem um local para armazenamento desses resíduos, mas que em alguns desses locais a gente identificou que ele era utilizado para, além de se guardar os resíduos, também para outras coisas, como por exemplo um almoxerifado, e de acordo com as normas isso não pode. O local para armazenamento de resíduos é somente para armazenamento de resíduos. E aí, diante de tudo isso que foi apresentado para vocês, a gestão de resíduos do município não atende à política nacional de resíduos sólidos. Primeiro porque, apesar de fazer uma destinação final, teoricamente, ambientalmente adequada, que seria no aterro sanitário, a gente viu que o aterro não está em condições adequadas. E segundo que a destinação final é a última etapa do processo de gestão de resíduos. Então, é necessário que se faça a recuperação desses resíduos. Então, é necessário... atualmente, a recuperação de resíduos ela é feita... apenas 1% dos resíduos gerados no município é efetivamente recuperada. Eu esqueci de falar com vocês, mas a empresa que coleta os resíduos aqui do município leva para o aterro, ela também faz uma triagem antes de fazer o aterramento dos resíduos para poder recuperar alguns resíduos, né, secos para poder vender para reciclagem. Só que isso não cumpre a função que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela estabelece para o processo de triagem, né? Porque o processo de triagem de resíduos secos ele é um processo também para inclusão social. Então, é necessário que haja a atividade de catadores de materiais recicláveis que vão estar sustentando suas famílias através do serviço que ele está prestando para a comunidade, que é a triagem de resíduos secos para reciclagem. Atualmente, no município não existe coleta seletiva, como eu disse, né? Então, todo o resíduo coletado ele é misturado e levado para o aterro sanitário. Não existe nenhuma ação para recuperação dos resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos a gente sabe que são grandes geradores de gases de efeito estufa, porque eles fazem a decomposição nos aterros sanitários, isso aí gera gases, esses gases vão para a atmosfera e contribuem para o processo de aquecimento global. Não há recuperação dos resíduos de construção civil e também há uma baixa adesão e fiscalização dos sistemas de logística reversa. A gente sabe que aqui no município
devido à grande produção agrícola. A gente tem uma atividade muito grande da Secretaria de Meio Ambiente relacionada com a questão da logística reversa das embalagens de agrotóxicos, mas, à exceção disso, os outros resíduos basicamente funcionam como um esforço coletivo da Prefeitura. Não existe fiscalização para cobrar, por exemplo, as indústrias e os comerciantes que efetivamente deveriam estar participando do processo de logística reversa, de todos os resíduos, como lâmpadas, pneus, eletroeletrônicos e diversos outros produtos, resíduos que estão dentro do sistema de logística reversa. E aí, diante disso, a gente estabeleceu algumas tecnologias que vão ter que ser implementadas dentro do município para a gestão de resíduos sólidos atender a política nacional, né? E aí, por exemplo, em relação aos resíduos secos, além da coleta seletiva, vai ser necessário que estabeleça também uma triagem dos resíduos secos para poder recuperar esses resíduos, né? E essa triagem pode ser mecanizada,